Existe alguma coerência em planejar ler Infância, do Martin Gorky, seguido por O Símbolo Perdido, de Dan Brown? Ou seria melhor perguntar, como vocês planejam suas leituras? Oi, gente! Hoje eu tô realmente no jardim, tipo, eu estou embaixo da árvore. Hoje eu vim falar desses dois livros que eu mostrei pra vocês, só que eu quero aproveitar pra falar um pouco sobre o planejamento de leituras. Quando eu terminei de ler Lolita, tinha um texto do Nabokov no final, em que ele fala sobre como foi pra publicar o livro e as dificuldades que ele encontrou. E aí, bem no finalzinho mesmo, ele escreveu uma coisa que eu fiquei assim... Será? Ele fala que acha muita ingenuidade achar que se pode estudar uma classe social, um país ou até mesmo um autor pelas obras do autor. Eu acho que eu não concordo muito com isso. Então, eu tava planejando ler outra coisa, nem lembro mais o que eu tava planejando em ler depois de Lolita. Eu acho que era Cyril Velho. Eu falei, não, espera. Eu queria ler outro livro dele, não tinha, então eu falei, vou ler outro autor russo. E aí eu achei Martin Gorky, um cara que não concordava com isso que o Nabokov falou. O Gorky vai tentar mostrar a sociedade russa do tempo dele, vai tentar mostrar os pobres russos, os camponeses, né? Ele tem um engajamento político nas obras dele, em algumas obras. Eu acho que ainda não em Infância. Tá, isso foi como eu acabei lendo Infância. Então já foi uma mudança de planejamento e tava difícil escolher uma coisa pra ler depois de Infância, porque eu me senti tão acolhida pelo livro. Eu tava passando por uns dias de correria, que eu tinha que fazer um trabalho pra faculdade, eu tava muito estressada. Eu não conseguia fazer nada, a única coisa que me acalmava era ler Infância. Então, assim, ler qualquer outra coisa depois disso ficou difícil. E aí eu tentei ler outras coisas, tentei ler o Tchaikovsky, não deu certo, tentei ler... Aí, não sei como, em que ligação maluca eu fiz, que eu fui chegar no Proust, mas também não deu certo. E aí acabou que eu fui ler O Símbolo Perdido, do Dan Brown. Eu vou fazer uma pequena comparação só pra vocês verem que meio que não faz sentido. Se eu falar que eu planejei essa leitura, não faz sentido nenhum. Ou seja, meu planejamento é não planejar. Mas existe uma tentativa de planejamento. Isso faz sentido na mente de alguém além da minha, né? O Dan Brown é um escritor contemporâneo, ele é americano. O Gorky vai escrever o Infância, ele publica em 1914, 13, por aí. O Símbolo Perdido foi publicado em 2009. O Infância é autobiográfico e O Símbolo Perdido é um thriller com os elementos de história e, enfim, e com muita ação, enquanto no Infância é uma coisa mais lenta e tal, uma coisa mais de sensibilidade. É uma coisa com muita ternura, não sei, é totalmente diferente. A história da infância se passa em alguns anos da infância do Gorky, né? Então acho que o livro termina, ele tá na faixa dos 13 anos, por aí. E enquanto O Símbolo Perdido, a maior parte da história se passa em uma noite, é aquela correria louca. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu fui ler O Símbolo Perdido e rolou, sabe? O que não tava rolando com os outros livros, que não tava funcionando bem, funcionou com O Símbolo Perdido, porque foi uma leitura tranquila, é uma leitura que te provoca curiosidade. O Símbolo Perdido é o terceiro livro que tem o Robert Langdon como protagonista. Eu não li Anjos e Demônios, eu li só o Código da Vinci, acho que uns 2 anos atrás. Li uns 2 anos atrás, mas bem depois da febre e tal, do momento do Dan Brown, sabe? E a impressão que eu tive é que é a mesma fórmula. É uma leitura que me agradou, foi assim, divertido ler. É o Robert tentando desvendar um mistério que envolve a vida ou a segurança de alguma pessoa ou dele mesmo. Ele recebe uma ligação do secretário de um amigo dele falando que ele tá sendo convidado para dar uma aula em Washington. Liga e no mesmo dia ele já viaja, ele nem sabe direito o que vai acontecer. Ele chega lá, é uma enrascada louca, não tinha aula nenhuma, apresentação nenhuma. Tinha um cara louco que queria a ajuda do Robert para descobrir um mistério e para isso ele sequestrou um amigo do Robert. Essa é a trama e vai envolver maçonaria, envolve ciência noética também. Não cheguei a entender direito esse negócio, mas assim, teria a ver com mudar coisas materiais, né? Um plano concreto a partir de um plano mental, sei lá, psicológico, a partir da mente, digamos. É uma história legal, sabe? É uma história divertida, gostei de ler, mas eu tive essa impressão, que é muito a fórmula que tem no Código da Vinci. E eu só li o Código da Vinci. Eu não sei se o Anjos e Demônios é assim, provavelmente. Tem
o personagem feminino que vai ajudar o Robert. Tem muita coisa de arquitetura, de artes plásticas, né, pintura e tal. Tem uma autoridade militar que tá envolvida com o Robert. E uma coisa que eu gostei muito quando eu tava lendo, a impressão mais forte que eu tive é que me deu vontade de conhecer Washington. E ele vai citando esses lugares e descrevendo que você tem a curiosidade de ir procurar o que é o Capitólio de Washington, como é, as fotos. Eu fiz isso, sabe? Acho que seria super legal fazer um vídeo em Washington sobre o símbolo perdido. Mas pena que, né, não. Dá uma vontade de conhecer a cidade com as obras do Dan Brown. Tem essa outra questão da maçonaria, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre maçonaria. E quando você tá lendo, dá vontade de conhecer, sabe? Parece que o Dan Brown sofre muitos processos de plágio. Inclusive tem 2 historiadores processando o Dan Brown de plágio desse livro, né, do Símbolo Perdido. É uma coisa muito tensa, né? Sim, o Símbolo Perdido foi divertido, foi legal de ler, mas não se compara com tudo que eu senti lendo infância. Não é que eu tô tentando comparar um best-seller com um clássico. Na verdade, eu até decidi fazer o vídeo sobre os dois, tão diferentes, né, tão opostos, para poder conversar com vocês um pouco sobre o planejamento de leitura, se vocês conseguem planejar suas leituras, porque eu não consigo, porque assim, eu vou muito com o que o livro desperta em mim de sentimento, de sensação, então se não tá funcionando, eu paro de ler e vou ler outra coisa, por isso que eu sou um pouco enrolada. Se leio pouca coisa. Mas a outra coisa que eu queria falar era exemplificar o tipo de livro que eu vou tratar no canal, desde best-seller até clássicos. E também porque assim, eu gosto de fazer os vídeos na ordem dos livros que eu fui lendo. Então pensei, como que eu vou conseguir fazer um vídeo falando sobre os dois? Eu acabei achando um elemento bem no finalzinho do Símbolo Perdido, que eu podia comentar relacionado com infância, mas eu acho que o principal é mostrar essa diversidade de livros que vocês têm para complicar ainda mais o planejamento de leitura de vocês, assim como acontece comigo. Gente, esse livro é a ternura em livro. Eu ia falar em pessoa, não em livro. Assim, é estranho porque retrata a infância pobre que o Martin... E eu tô falando Martin e é Maxim, porque retrata a infância pobre do Gorky e acaba mostrando a pobreza dos camponeses da Rússia na época do Czar. Foi um livro muito lindo de ler, meu preferido até agora do ano. A primeira cena do livro é o velório do pai do Gorky. E durante o velório, a mãe dele dá a luz ao irmão dele. E aí, órfão de pai, né, com a mãe e com o filho recém-nascido, eles vão morar na casa dos pais da mãe dele. E aí ele vai começar a conviver com os tios que brigam muito, com os avós também, que tem cada um sua particularidade. E o livro vai se dar nessa casa dos avós, o que a criança Gorky vai descobrindo do mundo, as pessoas que ele vai conhecendo e o que cada pessoa vai trazendo pra vida dele. Eu adorei, gente. Não sei muito o que dizer, porque não é um livro de muita ação, sabe? É um livro de relações pessoais e tem uma leitura bem simples, assim como as coisas que vão acontecendo. Sobre o elemento que eu fiquei buscando quando eu tava lendo O Símbolo Perdido, acabou sendo uma coisa que me chamou muita atenção na infância, porque o avô dele era muito bruto, assim, sabe? Era meio cruel, ele batia nas crianças, espancava as crianças. Só que o avô dele era temente a Deus. Mas o Deus que o avô dele acreditava era meio que um Deus tão severo quanto o avô era. Enquanto isso, a avó, que era analfabeta, ela acreditava num Deus dócil, num Deus que amava as pessoas, assim como ela também era. Então eu achei muito interessante isso, que acabava que eles espelhavam em Deus meio que um pouco da personalidade deles. Eu achei muito curioso a forma com que cada um vai cuidando da sua própria religiosidade. E no meio dos dois tá o Gorky, né, criança, então o avô dele quer que ele aprenda todas as preces, todas as orações, não pode errar uma palavra e tem que falar todo dia, aquele decorado, enquanto a avó dele não, a avó dele senta e conversa com Deus, assim, então foi uma coisa que me chamou a atenção. E pra minha surpresa, acabou que o Símbolo Perdido também vai ter... Eu não tô falando que é o tema principal, é só um pequeno elemento que eu achei que os dois livros trazem. No Símbolo Perdido, o personagem que é sequestrado e que o Robert tenta ajudar é o Peter Solomon. Ele tem uma visão de Deus também diferente. Ele consegue unir religião e ciência na crença dele, né? E
E o final, o símbolo perdido mesmo, tá, tipo, nas últimas páginas vai falar o que é o símbolo perdido. E aí eu falei, sério? Sério que é isso? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha para ajudar. Se inscrevam no canal, comentem aí como vocês planejam a leitura de vocês. Eu sei que todo mundo tem uma longa lista de livros pra ler, mas como vocês decidem, não, agora eu vou ler esse daqui. Hoje o Luke Luné apareceu provavelmente porque acho que a maior parte do vídeo ele tava deitado bem aqui do meu lado. Vou mostrar pra vocês. E acabou que eu esqueci de mostrar. Acabou que eu esqueci de dar um último exemplo. Eu acabei descobrindo que dia 9 de julho foi o dia que o Vinícius de Moraes morreu. E eu me lembrei que eu namorava há muito tempo uma biografia do Vinícius de Moraes na biblioteca que eu frequento. Foi motivo suficiente para me fazer ler o livro. E a minha intenção era postar o vídeo no dia 9 falando sobre Vinícius de Moraes, o Poeta da Paixão. Eu não consegui terminar de ler, na verdade não cheguei nem perto. Em breve eu faço vídeo sobre esse outro livro. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.